Olá, pessoal, começando mais um episódio do nosso Performcast, mais um episódio que nós vamos procurar trazer bastante informação, bastante conteúdo. Hoje estou com duas convidadas super ilustres, duas pessoas que engrandecem muito lá na clínica, e vim até de rosa, em homenagem a elas, né? Duas mulheres. Então, quero apresentar a todos. Doutora Natália, minha esposa, nossa diretora administrativa lá da clínica e nossa psicóloga. Seja bem-vinda, Natália. Obrigada. Aqui é uma extensão da nossa rotina da casa. Fica à vontade, aqui a gente vai trazer bastante curiosidade sobre a gente, né? As pessoas têm curiosidade de saber como que é a nossa rotina, um pouco familiar, um pouco como que a gente, como marido e mulher, a gente associa tanto a parte familiar quanto a parte profissional. Eu acho que isso é muito legal. A sua parte profissional em específico, né, a sua atuação na área de psicologia e um pouco do contexto da vida. E a doutora Renata, que é a nossa cirurgiã de mão, grande profissional, está conosco há menos tempo, mas já engrandecendo bastante o nosso serviço. E é um prazer tê-las conosco. Seja bem-vinda, Renatinha. Prazer todo meu. Muito feliz de estar aqui no Performcast. E vamos lá, vamos conversar. Tem muita coisa para ouvir de vocês. Vamos lá. Vamos começar, então, com a nossa história de vida. Vamos falar um pouquinho sobre como nós decidimos essa área, né? A ortopedia em específico é uma área que predominantemente é uma área mais masculina, né? Sim. E, com certeza, você precisou quebrar algumas barreiras, né? Alguns paradigmas para estar sendo introduzida nesse meio. Como é que foi a sua história, Renatinha? Por que você decidiu fazer ortopedia? Sempre quis ser médica? Fala um pouquinho. Você é daqui de São Luís? Eu sou daqui de São Luís. Daqui. Eu sou nascida aqui em São Luís. Meus pais são do interior do Maranhão e se conheceram na faculdade. Certo. O prédio de pedagogia era em frente do prédio de direito, aí eles se viram ali e se conheceram na Os faculdade. recreios eram bem-vindos. Ali no intervalo da UFMA à noite, eles se conheceram. Eu nasci aqui em São Luís mesmo e desde que eu me lembro, eu sempre quis ser médica. Tipo assim, eu assistia, eu era uma criança que acordava cedinho, aí eu ia assistir Plantão Médico. Aí eu amava Plantão Médico, aí eu passava propaganda do Exército na televisão, aí eu só prestava atenção na galera que tinha a cruzinha vermelha, assim, eu sempre quis ser médico. Mas a ortopedia, ela veio depois, assim, pra mim. Eu não, durante a faculdade, apesar de eu ter grandes modelos de professoras ortopedistas na faculdade, eu não pensei em ortopedia. Eu acho que era uma época que, acho que também pela falta de rede social, de você ver o dia a dia, a divulgação da especialidade, e também, eu acho que a ortopedia é dentro daquelas grandes áreas dentro da medicina que você sai sem saber muita coisa. Então, você sai sem saber muita coisa de oftalmo, de ortopedia, às vezes de otorrino, de oftalmo e tal. Aí, eu saí da faculdade, na verdade, eu fiz prova para psiquiatria. Residência de psiquiatria. Por quê? Você chegou a prestar psiquiatria? Prestei. Prestou? Olha, segura aí. Quase, hein? Eu já estava namorando o meu esposo, né, o Elano, que era um ano na minha frente. E a gente estava noivo já. E ele já estava aprovado em neurocirurgia. E aí eu pensei assim, rapaz, 2 cirurgiões em casa não vai dar certo. Porque a gente ouvia aquela história, cirurgião não tem vida, a vida de cirurgião é muito puxada e tal. De novo, se fosse, eu acredito que numa época que a gente tem rede social e tem mais pessoas que a gente consegue conversar acesso, né? e ter mais troca de experiência de vida, acho que teria levado outro rumo. Eu As falei nossas assim, escolhas são muito influenciadas, né? Pelo contexto em qual a gente se encontra, as pessoas com quais a gente está se relacionando. demais, É muito os influenciado. exemplos e o que as pessoas te dizem, então aquela coisa, olha, 2 cirurgiões em casa não vai dar certo, para a mulher e para ser mãe é difícil se você for cirurgiã, como é que você vai conciliar e tal. Aí eu pensei, rapaz, o que é uma área que eu gosto de estudar e que está precisando muito, porque está todo mundo doente, né, nessa vida da gente corrida, muita gente ansiosa, muita gente deprimida, eu vou fazer psiquiatria. O Elano já estava aprovado em Belo Horizonte para neurocirurgia, então eu prestei para um grande serviço lá, que é o Instituto Raul Soares, tem mais de 100 leitos de psiquiatria lá, um hospital enorme. Passei. Gente, eu fui na residência quinta, sexta e segunda-feira. Quando foi segunda-feira, eu falei, não vai dar para mim. E por que isso? Qual foi meu erro? Eu não sabia quem eu era como médica antes de prestar as provas. Então, eu não refleti assim, qual que é o meu perfil de paciente que eu gosto de tratar? Eu gosto de pacientes crônicos ou eu gosto de ver um paciente com um problema,
botar uma terapia e mandar ele resolvido, entendeu? Hoje eu vejo que é 180, né? Da ortopedia para psiquiatria. Totalmente. E aí eu larguei a residência e eu fui pro posto de saúde. E no posto de saúde é que eu vi. Rapaz, a queixa ortopédica incrível. Era de manhã e de tarde. Dor no ombro, dor no pescoço, dor na lombada, não sei o que. Eu falei assim, Muita demanda. olha o trauma voltando aqui pra mim, porque eu era presidente da Liga do Trauma e tal. E eu falei, A gente não... até brinca, né, Renatinha? A gente fala o seguinte, paciente que tem uma dor é paciente ortopédico. Sim. 2 dores, paciente reumático. 3 dores, melhor procurar o psiquiatra. Então, é muita coisa junto, né? São muitas queixas. Aí eu falei assim, olha, psiquiatria já não dá pra mim, então vou voltar para as minhas origens, que é o trauma. Tudo no meu na faculdade foi trauma. Eu era presidente da Liga do Trauma, todos os meus estágios extracurriculares. Então, assim, sabe como você é a última pessoa a saber das coisas? Sim. Quando eu larguei psiquiatria, todo mundo falou, nossa, Renatinha, mas não tinha nada a ver contigo mesmo. Eu falei, não tinha um santo pra avisar que não tinha nada a ver e tudo. Mas aí o Elano já estava fazendo residência lá no João 23, que até um dia desse era o maior hospital de trauma da América Latina. Não sei se ainda é, mas é um hospital gigantesco, mais de 10 andares, L ponto, assim, uma estrutura enorme. Aí eu falei, vou acompanhar a ortopedia antes de eu prestar a prova, não vou cometer o mesmo erro. Gente, na hora que eu cheguei naquela sala de ortopedia do João, 5 homens lá de plantão, os caras de pochete, um monte de coisa dentro, chave, tesoura, uma mão lá toda Tudo sujo, né? gesso. Sapato parecendo sapato de pintor, né? E umas tesouras penduradas. Eu falei assim, isso aqui tá minha vibe, tá minha vibe. E eu amei. Eu tive uma residência de ortopedia puxada. Em nenhum demais, momento né? eu pensei em desistir, porque eu amava. Na residência de psiquiatria, na primeira manhã eu quis largar, o Elano que não deixou, mulher, vai mais dias e tal. Na de ortopedia eu passei dias dificílimos, mas eu nunca pensei em desistir, porque casou com a minha personalidade, de ser resolutiva, de ver as coisas acontecendo. Chegou aqui com o cotovelo luxado, reduziu, tala, imobilização precoce, depois, entendeu? Nossa, foi nisso que eu cheguei na ortopedia. Talvez, se eu não tivesse prestado psiquiatria, eu nunca teria chegado na ortopedia. Então, as coisas acontecem como elas têm que acontecer mesmo. E assim, depois que acontece, a gente consegue conectar os pontos. Sim, né? Quando você está vivendo ali, você está muito imersa nos acontecimentos. Sim. Mas depois que passa, você consegue, nossa, isso, como você falou, nossa, depois que eu fui lembrar que minha faculdade toda eu tive relação com trauma. Exato. E na residência de ortopedia, você tinha algumas colegas também residentes ou era só você? No primeiro ano, quando eu fui R1, era só eu. Mas quando eu virei R2, entrou uma R1, que é a Isabelle, minha amiga até hoje, né? Então, assim, eu entrei só, mas eu tive uma sorte que eu posso dizer que eu acho que é pontual. Eu não acredito que seja a realidade de todas as residências de ortopedia do Brasil. Eu fiz residência de ortopedia no que eu digo que é um dos melhores ambientes de trabalho do Brasil, porque todos se respeitavam, a interação e as oportunidades que eu tinha era igual aos meus R-iguais. Então, os meus chefes me tratavam, e era engraçado que tinha uma perna mais pesada para levantar, aí os meus R+, não, Renatinha, pode deixar. Aí o chefe, não, R1 que segura a perna, ele foi segurar. Então, assim como os puxões de orelha eram iguais, as oportunidades eram iguais. Então, para mim foi ótimo, eu não sofri nenhum tipo de preconceito. Eu tive uma residente também, que ela foi minha R++, né? Ela era R3 e eu R1. Na sua turma mesmo não teve, Na né? minha turma não teve, nem R-. Foi só uma R++. Mas isso também porque o Thiago é um pouco mais, né? A Renatinha é mais nova, né? Fez a residência. Eu tô falando da minha época, né? Eu acho que eu sou mais veterano. Por isso que tem mudança. Tem tá mudado mudando, isso, tem mudado. tem mudado. Isso é Eu ótimo. lembro direitinho que ela era baixinha, mas a bicha era brava, ela era danada. E eu lembro que a primeira vez que eu fui dar um plantão onde que chegou um ombro luxado, Sim. eu não tinha experiência nenhuma, eu comecei a ter dificuldade em reduzir aquele ombro. Sim. E eu lembro direitinho, ela pequenininha, né? Tipo, bruta minha. Falou assim, você é desse tamanhozão e não consegue reduzir, pelo amor de Deus. Eu que vou ter que ir fazer isso daí pra você? Sim, não é possível e tal. Ela pegou e reduziu. Eu fiquei morrendo de vergonha. Eu falei, nossa. Pra tu ver, né? Muito jeito. Hoje praticamente. É técnica, né? Não é eu uso aquela manobra de coca que praticamente eu não faço tração contra tração. Só ponho o dedão ali, vou encaixando e praticamente nada de força. Sim. Muito jeito, né? Muito técnica. Mas eu lembro que eu fiquei envergonhado. Eu falei, nossa senhora, que vergonha. Mas
isso, era R1, né? O R1 só tá preocupado em sobreviver. Era e mais nada, era só isso. sobreviver. Como se diz, mais um dia vencido. Exato, check. exato. Mais um, menos um. Legal. E você, Nath? Fez psicologia, sempre foi seu sonho? Ou a vida também foi te conduzindo? Como é que você chegou à psicologia? A gente até, né, nós já conversamos um pouquinho sobre isso, mas assim eu não, acho que eu nunca pensei em fazer outra coisa. É tão interessante. Eu cheguei a prestar vestibular para direito também, mas não passei. Né? Prestei em uma faculdade, em Juiz de Fora, que eu, né, buscando ali na região, e lá não tinha psicologia. Eu falei, então eu vou colocar direito. E não passei, e aí depois, né, foi a psicologia, deu certo. Eu sempre me vi sentido na área, fiz terapia já desde... Cedo. Desde cedo. Eu acredito que eu tinha uns 12 anos, 14 mais ou menos. Eu fiz terapia. Olha que maravilha. E depois a minha psicóloga, essa primeira psicóloga que eu tive, ela veio a ser minha professora na faculdade. Nossa, olha que legal. Foi círculo, muito legal. Né? Foi muito legal. Eu falo que eu sou de Uberlândia, né? Mas na verdade eu sou de uma cidadezinha bem próxima de Uberlândia, chama Badia dos Dourados. É porque assim, Renatinha, não sei se você conhece. Minas Gerais, nós do Triângulo Mineiro, nos autoproclamamos um estado meio que independente. Então, eu sou da capital, eu sou de Uberlândia. Eu sou do interiorzinho. Né? Mas tá no mapa. É uma cidade bem pequenininha, 7 mil habitantes, mais ou menos. Mas assim, e aí a nossa referência lá da cidade é Uberlândia, então eu fui para fazer 8ª série na época. Né? Nem era o que é o 9º ano hoje. Sim. Aí fiz a 8ª série, fiz colegial e prestei vestibulares. Mas prestei em várias cidades, passei lá, na UFO. Então eu fiz faculdade lá. Foi ótimo, né? Minha vida toda foi lá em Uberlândia. E depois eu fui fazer o mestrado, prestei lá também, prestei em outros lugares, aí acabei escolhendo Campinas. Meu pai até ficou indignado, acho que comigo, né? Que ele falava, poxa, mas assim, se você não tivesse passado aqui em Uberlândia, eu até entenderia você escolher Campinas. Mas por que você escolheu Campinas? Um dos fatores, um dos fatores. Ficava mais próximo do Thiago, que ele estava fazendo a residência em São Paulo. E eu pensei também na questão profissional, né? Que era um contexto, um ambiente diferente. Era uma faculdade diferente, eu ia conhecer professores, né? Eu levei muito em consideração isso também quando eu escolhi minha sub. Eu falei assim, eu quero sair agora de Minas, apesar de eu ter amado viver em Belo Horizonte. Gente, eu amei viver em Belo Horizonte. Mas eu falei assim, não, tá na hora de ter uma mudança de área, justamente o que você falou. Né? Acho que toda mudança para lugares melhores, né? Eu acho que a gente evolui tanto profissionalmente como pessoa, né? Aprender uma cultura nova, uma população diferente, né? Novos relacionamentos, eu acho que isso engrandece a gente. E acaba que tu estava muito confortável também, né, Nath? Assim, tu tava na tua casa, na tua cidade e tudo, então foi uma coisa de crescimento gigantesco para ti, né? Uma experiência única. Nossa. E Campinas é uma cidade muito boa. Uma das coisas que eu tenho memórias boas na minha vida era final de sexta-feira na residência, né? A gente acabou, porque assim, residência lá em São Paulo, nós somos os últimos a ir embora quando acabar o último paciente de tudo, né? Então, a gente tinha hora para chegar, mas não tinha hora para sair. E quando chegava essa hora para sair na sexta-feira, que eu ia de encontro com eu morava em São Paulo, né? Pegar ali a Anguera e tal. Nossa, era muito bom. Eu via aquela música alta, né? Aquela pista maravilhosa. Gostoso dirigir, né? Tinha essas memórias muito boas, né? Depois sábado, correr no Parque Taquaral, né? Era muito bom. Tinha aquele clima gostoso de Campinas. Sim. Um clima agradável, bem... Muito próximo de São Paulo, mas muito diferente no clima, né? Mas uma cidade que tem tudo, né? Eu adorava lá, eu tenho memória muito boa de lá. Eu gostava também. Foram 2 anos. E depois do mestrado? Aí finalizei o mestrado, aí foi quando a gente se casou, fomos para morar em São Paulo, né? Eu fui morar em São Paulo com o Thiago e aí veio o doutorado, né? Falei, bom, então agora eu tenho que finalizar essa trajetória, né? Aí eu pensei em Campinas, até a minha professora, não, vamos dar continuidade à pesquisa, né? Da sua área, tudo, se inscreva, faça o processo seletivo. E assim eu fiz, né? Só que por um erro na minha documentação, a minha inscrição foi deferida. Nossa, eu quase, assim, acho que eu quase morri com a notícia. E não tinha como, não tinha recurso, né? Tentei falar com a minha professora, ela falou, olha, as regras são regras, enfim.
E aí eu falei, bom, agora eu tenho que então buscar outras universidades. Aí fui fazer na USP, né? Mas aí vem aquela crença, né? Bom, isso aqui acho que não é para você, acho que você não vai conseguir. Sim. Aqui As você já tá. têm um peso, né? Acho que você não vai conseguir. Você não vai conseguir entrar aqui, não. Você não conhece ninguém, você nunca fez nada aqui, enfim. Mas então fui. Só realmente mérito, né? Porque você realmente não conhecia ninguém, né? Não conhecia. Não tinha nenhum contato. E fui. E deu certo. Graças a Deus. Que maravilha. Aí fiz, né? Finalizei quando a gente estava já morando aqui, né? Foram 2 anos presenciais, aí nós viemos para São Luís e eu finalizei daqui, mas foi ótimo. E é um fato que eu acho legal também, que nessa época a gente estava noivo, né? E aí eu estava prestando R4 para quadril. Sim. E eu prestei em alguns locais e um deles foi na Escola Paulista, que foi onde que eu fiz. Sim. E tinha entrevista. E aí o pessoal viu que eu estava com o anel de noivado. E eu já estava com o casamento marcado. Sim. E aí, só que assim, eles, assim, era um critério deles, pô, se o cara vai casar, ele vai faltar, tal, meio que não serve. Sim. Eles querem dedicação E, total, eles né? querem dedicação exclusiva. E aí, quando um dos professores olhou, né, meu anel, falou assim, vem cá, você tá noivo, né? Eu já tinha passado na primeira fase, né? Sim. E aí, na entrevista, falou, vem cá, você tá noivo, você tem casamento programado para esse ano? E aí, na hora, eu falei que não. Não, mas pra frente. Não, isso aqui já tem muito tempo já, tô enrolando. Tudo isso pela aqui. vaguinha do R4. Claro. E aí depois quando eu casei, que eu avisei, né, ele, aí esse professor ficou louco, seu R4 que casou, seu sacana e tal. Exatamente. Quase que a gente não viaja. Mas a nossa viagem foi curta e foi pegando o feriado. É, a Teve gente isso pegou- também, que a gente Porque no programei, inferno não tem né? direito de para ficar não férias, né? influenciar, Pra não influenciar, no estudo, peguei com certeza. uma semana de feriado, quinta e sexta-feira de feriado. Sim. Aí eu Pronto. só emendei, né? Segunda, Foram terça e 2 dias de quarta. falta só. Foram 3 dias de falta. certo. Mas eu fiquei marcado com o R4 que que casou. O R4 que casou. E sua subespecialidade de mão, Renatinha? Como é que foi? Você gostou de mão? Por que você fez mão? Eu sempre, desde que eu entrei na ortopedia, eu gostei demais de mão. Foi a área que eu mais me identifiquei. Eu acho que é o que mais tem trauma, né? Eu acho que mão é o que mais... Depois de lombalgia, né? Que são as dores nas costas. Rádio eu acho- distal, eu acho que demais. mais aparece em pronto-socorro mesmo é trauma na mão, punho, né? É uma área muito exposta, Por exposição, né? Por exposição, laboral demais. E teve uma influência muito grande da minha residência. Meu hospital era um hospital de trauma. E tinha cirurgia da mão de segunda a sexta. Enquanto as outras especialidades tinham 2 dias ou 1 dia. Então, eu fui muito exposta a essa especialidade. E alguma coisa dentro da mão encaixou comigo, assim. Aí o pessoal fala, porque opera sentado. Eu falei, também. É muito bom. Eu opero sentado, cruzo minha perninha aqui, boto minha lupinha e vou embora. Bom demais. Mas alguma coisa de que, sabe, o paciente está aqui na minha frente, Sensibilidade, o exame aqui na mão, e aí a gente vai conversando e tudo. E são patologias que tem tirando os traumas mais graves, né? Mas são coisas que têm uma resolutividade. Túnel do carpo, você opera, na noite aquele paciente já dorme sem formigamento, sabe? Legal. Então, foram esses pulos do gato dentro da cirurgia da mão que me fizeram apaixonar. É uma especialidade que você pega toda a faixa etária, você trata crianças, porque tem as deformidades congênitas, né? Os dedinhos que nascem grudados, são as dactilias, até idosos. Então, pega todos os pacientes, homem, mulher, tem mais comorbidade que é mais comum em mulher, outros que são mais comuns em homem. Então, foi essa pluralidade e a resolutividade da especialidade. Aí eu amei. E aí eu tinha feito ortopedia em BH e eu queria muito investir na área de microcirurgia, né? Que é uma outra área que as pessoas não sabem da cirurgia da mão. Fala um pouquinho, isso daí poucos profissionais sabem. O cirurgião da mão, ele não opera só mão e punho. Ele opera todas as áreas do corpo que precisem de uma cobertura cutânea. Então, por exemplo, esse ano, acho que foi o caso mais desafiador que eu operei esse ano. O primeiro, o pessoal da neurocirurgia operou um tumor cerebral e o tumor tinha infiltrado até a testa. O tumor estava saindo pela testa do paciente. Então, a neurocirurgia entrou, tirou todo o tumor, tirou a calota aqui, essa região frontal do crânio, e tirou o tumor e o pedaço de pele que infiltrou. Aí, a cabeça e pescoço entrou, tirou o tumor que tinha infiltrado o olho e o nariz.
E aí, eu e o meu colega cirurgião plástico, que é o Felipe Lacerda, a gente entrou para fazer a reconstrução. Pegamos o reto abdominal do paciente, aquele que a gente treina para ficar com um tanquinho mesmo, né? Pegamos o reto abdominal com artéria e veia. Aí a gente levou para a testa do paciente, porque, na verdade, pessoal, o tumor, ele tirou tudo isso aqui, né? As imagens são bem fortes, até depois posso até mostrar para vocês. Não mostro na câmera, porque realmente é muito forte. Mas aí a gente levou essa musculatura e fez a anastomose, os pontinhos com artéria e veia da região temporal aqui. Então, a microcirurgia, né? Talvez se eu não tivesse ido para a USP Ribeirão, que é um grande polo de microcirurgia, o meu professor na época, que é o professor Maser, ele começou a correr atrás desse conhecimento na década de 80, ele fez fellow na Itália, na França, ele foi em todo o mundo atrás desse conhecimento para trazer. E aí valeu cada momento, porque eu aprendi essa parte de microcirurgia, que eu acredito que seja um diferencial para o cirurgião da mão. São poucos cirurgiões de mão que têm essa habilidade. Pois é. Então, assim, é lindo essa parte. O paciente, o retalho, a gente chama retalho microcirúrgico, né? O retalho microcirúrgico pegou, né? Então, o paciente não ficou... É isso que eu ia perguntar, eu queria saber deu o desfecho. certo, deu certo. Fiquei na curiosidade. Deu certo, o retalho pegou, né? E o paciente que ia ficar com aquele aspecto, né, de sabonete quando cai, né? Que é aquele amassado, ele ficou com o contorno do rosto normal e também uma barreira de proteção, né, para o cérebro dele. Porque tinha saído totalmente. Mas, assim, por isso que eu fui para a USP Ribeirão, para agregar esse conhecimento, além das outras coisas da mão, né? Também o trauma lá é muito bom, todas essas regiões, essas partes da mão, mas foi a microcirurgia que me fez lutar tanto para passar lá, né? Nossa, muito complexo. E eu não sabia que, que o ortopedista entraria nessa área. O cirurgião da mão opera qualquer parte do corpo, contanto que tem ali aquela indicação de cobertura, né? De retalhos. É muito comum, né? Cirurgião de mão operar pé, né? Sim, às vezes diabéticos, né? Sim, tem uma falha de cobertura lá, você pode rodar o retalho, Nath, tanto da mesma localidade ou trazer de uma parte que a gente chama dos livres, como nesse caso, né? Do reto abdominal que foi para a cabeça do paciente. Então, assim, é por isso que eu fui lá para a USP, para agregar esse conhecimento da microcirurgia. Ah, que legal. Isso daí é uma cirurgia muito gratificante, né? Você vê parabéns. um resultado, Demais. um resultado desse, você deve ter um orgulho de si próprio, né? Demais. Nossa, e a equipe como eu fiz a também, diferença nessa vida desse eu paciente. já tinha 6 horas de cirurgia e o Felipe, a gente estava assim, exaustos. E assim, na hora que a gente fez a última anastomose, que deu certo, a gente falou assim, nossa, agora é pedir a Deus para pegar isso aqui. Pega esse retalho, por favor. E aí deu certo. Porque é interessante a questão do retalho, é que não depende só da técnica, né? Precisa também das condições metabólicas, às vezes até um pouco de sorte, condição, sei lá, hospitalar, equipe alimentar. da UTI se conhecer protocolo, para conhecer protocolo de retalho. O corpo pode rejeitar, né? Pode, às vezes o paciente, exato, tem ali uma coagulopatia e aí atrapalha. O ambiente, se ele tiver na UTI, um ar-condicionado em cima dele, já era, tem que deixar lá um vapor. Né? Exato. Então, assim, é uma cadeia de eventos que tem que acontecer para dar certo. Precisa dar certo para que o resultado seja bom. Exato. E deu para ele, que bom, porque já tinha passado por um trauma. Ou a cirurgia, ela começou às 8 da manhã, terminou 11 horas da noite, entre as 3 equipes, né? Entre a neurocirurgia, cabeça, pescoço e nós da reconstrução. Então, assim, a mão tem essa parte mais linda ainda, né? Que é a microcirurgia. Demais. Que legal. Parabéns. E você, Natália? A gente vê hoje cada vez mais, né? Pacientes, crianças com distúrbios psicológicos. Cada vez eu observo muito no meu consultório, com muito paciente com ansiedade, com própria depressão, né? Insônia. O que você tem observado mais no seu consultório hoje? O que você pega mais? Você vê assim que o grande mal hoje da humanidade, né? Que chama a atenção de você no ambiente consultório, que a gente precisa focar para que deixar um recado para as pessoas se cuidarem, tratarem, para que diminua, né, essas patologias psicológicas. Assim, na questão do consultório, é o clássico, né, que vem aumentando o número, né, de pessoas, que é a depressão, a ansiedade, né? A gente entra aí nos outros transtornos também, né? Mas esses dois são os dados da Organização Mundial da Saúde. Até a depressão, ela é mais comum. É mais comum? Mais comum. A depressão é por volta de 4%, a ansiedade 3%, mais ou menos. É mesmo. Nossa, assim, no consultório ortopédico, como a gente lida muito com dor, a depressão é maior. A minha percepção é que todo mundo é ansioso.
Eu começo a conversar com o paciente, eu começo a ver algum distúrbio de comportamento que eu percebo que esse paciente, de uma certa forma, ele tem ansiedade. Então, vem meio que uma amostra um pouco viciada, assim, para mim. Tem muita sobreposição, Nath, entre as duas? Pode, né? Pode acontecer, sim, mas tem a questão também da ansiedade, que a gente diferencia, né? Da ansiedade da emoção, né? Da ansiedade que é comum e da ansiedade quando a gente está falando de um transtorno emocional, né? Quando a gente está falando de um transtorno de ansiedade. Então, essa ansiedade, às vezes que você observa, não chega a ser um diagnóstico de transtorno de ansiedade, né? Mas que as pessoas apresentam por conta, acho que, né, dos hábitos, dos hábitos, da nossa cultura atual. Então, eu vou atender um paciente de medicina do esporte, o cara pensa assim, e esse projeto aqui é para quando? Em um mês eu já consigo? Pô, é para ontem. É para uma vida, né? Sim. Mas aí muitos desses casos a gente está falando da ansiedade como uma emoção, né? Uma emoção comum que vai estar, né, a gente vai experienciar e é importante, né? Cada emoção tem a sua função. E o transtorno de ansiedade, quais são os principais gatilhos para que ocorra? Como é que a gente evita? Como é que a gente conduz os casos de transtorno de ansiedade? Até que vocês falando, né, da área de vocês, eu sinto um pouquinho de falta dessa questão dessa resolutividade, né? Então, Thiago, né, por exemplo, pega lá um paciente que está com dor ou com alguma necrose no quadril. Qual que é outra? Vamos fazer cirurgia. Faz a cirurgia, no outro dia o paciente está andando. Né? E na psicologia, eu demorei um pouquinho de tempo para entender que, né, dessa questão do processo. Mas eu fui buscando dentro da psicologia uma área que me aproximasse dessa resolutividade, né? Que hoje a gente tem a terapia cognitivo-comportamental, né? A análise do comportamento, que eu acho que são as duas vertentes, né? Que se aproximam muito, não que as outras não façam, né? Mas as que, desde a época da faculdade, eu me identifiquei justamente por essa necessidade de levar resultado. Né? O paciente procura com um problema, né? Então, ele precisa ser atendido para solucionar esse problema, né? Agora, eu esqueci a pergunta que você fez. Você falou dos gatilhos. Dos gatilhos, né? Dos gatilhos. É muito... Quando a gente fala de uma psicopatologia, a gente olha para 3 sistemas que desencadeiam os sintomas, né? A gente está falando, a gente olha para o paciente, então a gente tem que identificar os fatores que são filogenéticos, que são características herdadas, né? Que a gente traz como uma herança, né? Dos nossos antepassados, que são as habilidades, né, comportamentais que foram evolutivamente importantes para a nossa sobrevivência. A gente fala dos fatores ontogenéticos, que aí você leva em consideração a história de vida daquele paciente, o contexto no qual ele nasceu, a família, as pessoas com as quais ele conviveu, né? Então, você está olhando para as experiências individuais daquele paciente. E dos fatores culturais. Também tem influência. Então, a psicopatologia, os transtornos, a gente olha para essas 3 causalidades, esses 3 níveis de causalidades, né? E aí a ansiedade, como a gente falou, tem esse aspecto cultural da nossa cultura, que é tudo para ontem, né? As gerações mais novas vivenciam isso de uma forma muito mais intensa, né, do que a nossa. E aí entra depois os aspectos individuais, né, da família, dos pais, né, ou dos responsáveis daquela pessoa. Eu sempre falo que nos meus atendimentos, né, quando eu vou mostrar para o paciente como eu trabalho, né, faço a apresentação ali na primeira sessão, eu coloco o meu modelo de trabalho e o quanto a gente vai voltar na história de vida, não para... ver ali um trauma, né, ou alguma coisa assim, mas para entender o padrão de comportamento aprendido e que ele vem reproduzindo. Sim. E que atualmente não tem trago bons resultados para ele. Né? Então, é sempre no sentido de compreender esse padrão de comportamento e quais as mudanças podem ser feitas, né? Então, é muito, assim, individual mesmo. Claro que a gente pode falar de ansiedade de um
com dicas gerais, né, do que pode ajudar, até de técnicas, né, de intervenções que podem ajudar, mas as causas são as mais diversas dentro, considerando esses 3 fatores, né, a herança genética, a história de vida individual e os fatores culturais. Sim, né? e a questão da conexão, da rede social, da internet, hoje todo mundo é muito conectado, todo mundo hoje posta foto, né, todo mundo hoje não desliga o cérebro, né, a gente está o tempo todo a 1000%. Você acha que isso interfere também na questão da ansiedade? Você aborda isso para ver se essa é um gatilho, uma causa que esteja ocorrendo? Sim, com certeza. Aquilo que você se expõe, elicia em você determinadas emoções. Né? Então, se eu abro o Instagram e vejo algumas postagens que eliciam em mim um sentimento, né, às vezes, de ansiedade, uma angústia, medo, a questão da comparação. Então, é de forma automática. As emoções, elas acontecem ali de forma automática, né? A ansiedade não é porque a pessoa quer ficar ansiosa, né? Não. Ela abriu o Instagram, às vezes ela entra em contato com... Não tem Eu acho que é muito comparação, né? A pessoa vê uma vida ali, digamos, perfeita, né? Tá viajando, tá bonito. Tanto que a gente bate muito na tecla de selecionar quem você segue. Tem toda aquela questão do algoritmo, do Instagram, que pode prejudicar e muito. Então, a gente precisa fazer essa limpeza, eventualmente, né, em quem a gente segue, até mesmo quando é produtivo, né? Eu percebi um pouco... alguns anos atrás, eu seguia muito a questão acadêmica, né? E aquilo me dava uma ansiedade de tantas coisas que eu queria ler, produzir, estudar. Eu falei, opa, calma aí que eu não vou saber de tudo, eu não vou conseguir ler todos esses artigos, esses conteúdos, então eu preciso selecionar, até nesse ponto. Eu também, né? Quando eu comecei a lidar, né, com consultório particular, a gente sabe da importância, né, divulgar nosso trabalho, divulgar o que a gente faz. E eu tinha muito aquela autocobrança, né? Nossa, tem gente que produz muito mais que eu, né? Faz tanta coisa e eu tô aqui nesse modus mais, digamos, um modo mais confortável, né? Com não tanto volúpia numa rede social. Então eu me cobrava também um pouco. E eu fui vendo que não, isso aqui é o meu estilo de vida, né? Eu não posso me cobrar em relação ao outro. O que eu faço é o que eu posso fazer, né? Claro que eu preciso ir melhorando algumas coisas. Eu não sou perfeito, muito longe disso, mas o que eu já faço aqui para o meu contexto, tanto profissional quanto a nível familiar, eu acho que está ok. Então, a gente meio que saber, né, o poço que nós estamos, onde que eu posso chegar? Eu quero chegar nesse nível aqui ou nesse nível, se eu chegar aqui já está bom? Né? Eu acho que a gente tem que ter tranquilidade, né? Não ficar se comparando, não ficar... se julgando, né? Desenvolver, que é a habilidade de regulação emocional, né? Porque quando você se entra em contato com algum estímulo que vai te aliciar a ansiedade, automaticamente seu corpo vai te preparar ou para lutar ou para fugir. Sim, o autoconhecimento é muito importante aí, né? Na época minha irmã mora em Nova York, minha irmã mais velha, e aí quando na época do caos do Covid, ela morava numa rua que no fim da rua tinha um hospital. E aí ela disse que ouvia 30 ambulâncias passando por dia. E ela abria o Instagram e via a galera aqui do Brasil indo em festa, furando o lockdown, e as pessoas bem, e ela naquele sofrimento de estar vendo aquelas pessoas. Nova York foi terrível, né, gente? Pessoas em carros frigoríferos, né? De tantos corpos que tinham lá. E aí ela saiu do Instagram. E aí ela passou 2020 fora do Instagram. Ela falou, foi assim que eu recuperei a minha emoção, minha integridade mental, minha saúde mental. Então é você saber as coisas que te fazem mal, né? E falar, não, isso aqui não tá legal para mim no momento, então vou cortar o tempo, né? Exatamente. Muito que bom importante. que ela conseguiu perceber e agir. E tu sentiu uma diferença ou então um aumento do nível de ansiedade pré-Covid, pós-Covid? Como é que tu acha que as relações humanas ficaram depois dessa época de isolamento? Sim, houveram muitas mudanças, né? As pesquisas ainda estão acontecendo, né, para trazer os dados, mas a gente percebe, né, nos nossos hábitos, muita mudança. Até que o Thiago comentou nessa semana,
até a conscientização das pessoas em relação à importância da psicologia, em relação à terapia, né? Essa busca profissional, né? Então, assim, se eu não estou conseguindo, é porque às vezes vai muito pro lado da espiritualidade, sim, né? Se a pessoa tem isso muito desenvolvido, tem o seu valor, mas uma ajuda profissional, ela é fundamental quando a gente fala de um transtorno emocional, de um transtorno, né, psicológico. Eu acho que depois do Covid, as pessoas entenderam a necessidade do tratamento de terapia. Né? Antes eu tinha muita dificuldade em indicar. Eu via que uma pessoa precisava, né? Uma pessoa depressiva, uma pessoa ansiosa, ela precisava daquele tratamento, mas eu tinha dificuldade em abordar esse assunto, né? Porque ela poderia se sentir achando que eu estou chamando ela de alguma forma de louca, de deprimida, enfim, né? Não soar bem naquele contexto. Depois do Covid, eu acho bem mais... A informação veio para as pessoas e elas sabem da importância disso. O impacto foi e é muito, muito forte. Tanto das pessoas que já tinham, às vezes, um diagnóstico, né? Eu penso... às vezes acompanhei também alguns casos, né, por exemplo, de transtorno obsessivo compulsivo, né, o toque por limpeza. Então, assim, na pandemia, gente, é muito sofrimento. É muito sofrimento acompanhar. Assim, a minha experiência com terapia não podia ser melhor. Assim, eu faço terapia desde janeiro de 2020, então eu comecei terapia antes do Covid. E eu comecei terapia porque eu tinha acabado de começar o R3 e eu tinha 2 objetivos no fim do ano. Eu falei assim, eu quero passar no TEOT, que é a nossa prova, você bem sabe, né? Você estava nos bastidores aí. Então, é a nossa prova de título da ortopedia, que é puxadíssima, uma das mais puxadas. E eu não sei se na sua época, mas na minha época de R3, né? De TEOT, era um terrorismo lascado. Era só, tem que passar, nunca ninguém foi reprovado, Perfeito, você não vai ser o primeiro. Eu ouvi a mesma coisa. E o pior é que quando você é um bom residente, todo mundo fala assim, fica tranquila, que não tem nem como tu não passar. Você fala, meu Deus, e se eu não passar? Todo mundo dizendo que eu vou passar, agora eu tenho que passar. E aí eu conversei com um amigo meu, e ele falou assim, Renata, o que me fez ficar bem na época do TEOT foi atividade física e terapia. Eu falei, eu vou nessa mesma. Então eu falei assim, quero passar na USP no fim do ano e quero passar no TEOT. E aí eu comecei terapia também com outro objetivo, que eu tinha começado a ficar com medo de andar de avião. Então eu tinha 30 anos e do nada, andava de avião desde os meus 14, e aí do nada eu comecei a ter medo de andar de avião. Palpitação, suando frio. Caramba, eu falei, do nada? Tipo, a gente fala do nada, pensava a gente tem que essa expressão, mas não é. Quando eu comecei a terapia, foi que, junto com a minha terapeuta, Lorenza, amo você, muito obrigada por tudo. Ela me falou, nós conversando, ela descobriu que eu tive um evento traumático. Minha mãe passou mal num avião 5 meses antes de eu ter esses sintomas, num voo que a gente estava indo visitar a minha irmã em Nova York. E eu socorri ela no momento, ela ficou bem rápido, graças a Deus. E aí eu achei que isso não foi nada. Eu sou médica, fui lá, ajudei minha mãe. E aí foi que eu fui entender, cara, esse trauma me desenrolou. Depois que eu entendi que foi isso, pode me botar num voo de 20 horas agora, entendeu? Que eu não tenho mais nada de sintoma. Então, fiquei boa dessa queixa. E aí, eu passei no TEOT, passei na residência, e eu entendo hoje que a terapia, ela nunca acaba. Sabe? Porque as demandas da vida adulta não acabam. Então, depois que eu passei na USP, eu fui morar em Ribeirão Preto pela primeira vez sozinha. Nunca tinha morado sozinha. Tive que construir uma nova rede de apoio. Então, são vários desafios. Ser especialista já, então, uma responsabilidade. Vim para cá, começar a minha vida nova como especialista. Começar, né? Parte profissional. No futuro próximo, Deus quiser, maternidade. Então, são os desafios que estão mudando, e então a terapia fica constantemente sendo um aliado para você. Então, eu sempre falo que todo mundo precisa de terapia, e eu não acredito que seja uma coisa que você precisa tentar só quando você já tem um diagnóstico de algo. Se você quer melhorar como pessoa, se entender melhor, né, e estar mais preparado para as coisas da vida, a minha terapia é cognitivo-comportamental. Então, e a minha terapeuta, ela tem toda uma formação em mindfulness. Então, ela me ensina a conhecer meus sentimentos, a ter autocompaixão, a ter autoconhecimento. E isso me faz
Eu sempre falo assim para os meus amigos, né? Eu falo assim, cara, tu é um coelho, mas se tu fizer terapia, tu vai virar um leão, porque tu vai ser uma pessoa preparada para as mais diferentes desafios da vida, sabe? Então, assim, a minha experiência com terapia é excelente. Eu recomendo todo mundo que está ouvindo fazer terapia, porque é sensacional. É muito bom mesmo. Eu também tive experiência com um terapeuta. E eu sempre fui um cara que relutou muito, sabe? Eu sempre fui muito autossuficiente. Eu achava, isso eu não preciso. Sim. Isso aí são para pessoas fracas, eu sou forte. Então, até que a pancada da vida vem com até tudo. que a vida me deu uma pancadona e eu fui, de certa forma, obrigado a fazer essa terapia. E me engrandeceu demais. É que nem você falou, você aprende a ter autocontrole das coisas, você aprende a ter compaixão com as pessoas, você aprende a entender que o mundo não gira ao teu redor, né? Perfeito. E isso faz com que você engrandece como pessoa, você aprende a entender o comportamento de algumas outras pessoas que às vezes você espera que seja uma forma e não são, e ok, tudo bem, não tem problema. Sim. E ela não ajuda da forma que você esperava, né? Então, eu também recomendo, eu acho um terapeuta, uma terapeuta boa, eu acho que faz todo sentido e toda a diferença. Uma vida próspera e numa vida que a gente fala muito, eu gosto muito desse termo de alta performance. Sim. Né? Eu acho que engrandece. Né? E a gente está exatamente falando muito de telefone, de rede social, tudo. Eu vi que você está com uma capinha aí meio diferente, meio invocada. Então, é capinha de que é isso daí, cirurgião Renatinha? da mão, né? Não tem como não ser assim. A gente vê muitas queixas no consultório, muitas queixas mesmo de overuse mesmo, o abuso do celular e as dores no punho. Então, já vários estudos estão relacionando o uso do celular com a tenossinovite de Quervain, principalmente, que é a inflamação dos tendões que vão para o polegar, porque é justamente esse movimento. Sim. Tirando nossas mães que digitam assim, né? A nossa geração digita assim. Então, isso faz uma sobrecarga nesses tendões e causa essa tenossinovite de Quervain, né? São dois tendões, né, que passam nesse túnel? Isso, dois tendões. Então, eu sempre explico para meus pacientes assim, quando vem com a suspeita clínica, né? Eu olho, os tendões que esticam os nossos dedos nascem nessa região mais lateral do cotovelo. E quando elas vão passar do antebraço para a mão, para criar tipo uma polia, nós temos 6 túneis. Então, os tendões que estão doendo aqui em você é a inflamação dos tendões que passam no primeiro túnel. Por isso que na sua ultrassom, tá vendo aqui, ó, veio, né, a tenossinovite do primeiro túnel. Quando eu tô lá na clínica, eu mostro os túneis pro paciente, ó, esse aqui é o primeiro túnel, onde você tá com inflamação e tudo. Então, assim, essa capinha me ajuda tanto porque quando eu tô assistindo alguma aula, algum vídeo, alguma coisa, eu posiciono, não tô segurando, né? Legal. E também quando eu tô segurando assim, eu consigo dar e aí eu seguro assim e o apoio fica aqui. Não, eu né? já quero. Na hora que eu cheguei aqui, eu eu vi, mando, eu falei, legal. gente, eu já te mando o link. Eu também achei muito então, legal. é uma coisa que te ajuda. Então, eu sempre estou passando essas questões de ergonomia para os meus pacientes, né? Então, isso é muito importante. Quem tem filho adolescente em casa que usa iPhone, vai lá no tempo de uso, vê se está passando de 3, 4 horas por dia, porque isso não só causa uma cervicalgia, de ficar assim, né? Como é considerado uso inapropriado do celular acima das 4 horas, tá? De 4, 5 horas. É considerado sobreuso, né? Um uso não saudável, que os artigos falam, para tenossinovite de Quervain, para tendinite. Então, dá uma olhada, um dia desse veio no consultório uma mãe preocupada, né? Com as dores que a filha estava sentindo. E eu percebi que, tirando o momento que eu a examinei, ela estava no celular o tempo inteiro. E eu percebi que era um iPhone, então eu sabia que tinha essa questão do tempo de uso. E aí eu pedi permissão para a mãe, para a filha, falei assim, você se incomoda de mostrar para sua mãe e para mim quanto tempo tem de uso? 9 horas, pessoal. Isso é um absurdo. 9 horas. Então, das 24 horas, ela dorme 6, Eu fico o dia inteiro 12 no horas, telefone. 18 horas acordada. Então, a gente tem que ter essa vigilância da prevenção, dar uma segurada nesse tempo de uso. E se você, por alguma razão, precisa do celular para trabalhar, por exemplo, você trabalha com comércio, tenta dar uma utilizada também no notebook, aí você bota o WhatsApp no computador. Existem estratégias que você pode ter para uma ergonomia que vai te prevenir, Uma né? outra coisa que eu falo também, a questão da cervicalgia, Renata, Sim. é quando você for usar o telefone com campo de visão maior. Sim. Né? Você estender a mão para que você não precise ficar fazendo Exato. hiperflexão de coluna cervical e não gerar ali uma sobrecarga na região.
Eu acho que ajuda bastante também Demais. nessa área. E o iPhone, fazendo propaganda aqui, né, direto, mas o iPhone também tem uma ferramenta que ele calcula a distância do seu olho para o celular. E se estiver muito perto, ele afasta o celular e você afasta. É um aplicativo? Eu não Não, sabia, é a não. função do celular. Ah, depois No eu quero próprio- aprender. Eu vou te mostrar, no próprio celular. Depois eu quero Então, tá aprender. tudo ligado isso aqui em mim, no meu. Que é você, justamente, como a gente está no Instagram, às vezes respondendo um paciente, produzindo um conteúdo, te acaba usando bastante o celular. Então, eu deixo essa questão da distância e do tempo de uso, alerta em cada aplicativo, né? Ó, o Instagram não pode passar de 45 minutos, isso aqui, para você não estar judiando Gerar uma do sobrecarga. celular. Muito bom. E são coisas simples, né? Que dá para você adaptar no dia a dia. começar a usar a partir de agora. Exato, tem que ter maior cuidado, porque a tendinosinovite do que vem, apesar de autolimitada, geralmente o paciente ele fica aí com, os artigos falam de 1 ano mais ou menos de quadro, né? Mas é um incômodo gigantesco, é muita dor. Eu sei porque eu tratei o Elano, né, que é meu esposo, eu tive que infiltrar ele e tudo. E ele reclamava direto de dor no punho, pacientes que eu já operei. Doutor, eu vim aqui porque eu fui pegar uma garrafa, um copo caiu da minha mão porque eu não tenho força. Então, mexe na sua força de preensão, na sua força de pinça. Então, tem que ter maior cuidado com o uso do celular. E um diagnóstico diferencial que você começou a falar aí também pode ser a síndrome do túnel do carpo, né? Síndrome do túnel do carpo Renatinho. entra, né, na questão se o Região paciente tenar. tiver formigamento, né? Mas também a risartrose, que é o desgaste da articulação, é o principal diagnóstico diferencial para essa Risartrose, para quem não tendinite. sabe, é uma artrose, é um desgaste da Isso. articulação. É uma das mais comuns na mão, né? Da Isso. base do polegar. Isso. Então, causa bastante dor também, mas a gente vê nos pacientes a partir dos 60 anos, já 55, 60 anos, que trabalharam a vida toda com movimento repetitivo. Uhum. E a questão do mousepad, tem alguma orientação também? Então, se você trabalha com computador, eu até fiz um vídeo disso. Eu vi, minha muito irmã, bom. fui visitar minha Só irmã fazendo no um Foi parênteses ótimo, aqui, foi te ótimo. elogiar, porque eu já te falei isso, eu acho Sim. esses conteúdos muito bons. São. Até achei Muito que bom. tinha uma equipe de marketing, eu perguntei para Renata, falei assim, quem que produz seus conteúdos? Porque é muito bom, vídeos bem explicativos. Traz bem, muita informação. Muita Feliz. informação. Não, esse Nossa. da sua irmã lá, eu falei, nossa, agora, como se diz, E agora eu é- entendi como é que tem que sentar, Sim, como tem que se e ela- Quem posicionar. não segue ela, pode seguir, que é muito bom. É doutora Renata, @Renata Ortopedia. @Renata Ortopedia. Ortopedia, bem... Nada de papo. doutora. Não, sem doutora, é Renata Ortopedia. Um dia eu chegar na Nath, eu vou Não, o meu não tem, o meu não tem. E aí... Mas a gente tem que valorizar esse título, sofrido. Eu fui visitá-la, né? Ela trabalha na Unicef lá em Nova York. E aí eu fui lá, ela falou assim, já que eu tenho uma irmã ortopedista, tu vai me ajudar a pegar um banner pesado lá no serviço. Eu falei, Jesus, vamos pegar aquele metrô de Nova York lotado com banner, mas vamos lá. E aí eu cheguei lá no serviço dela e eu vi que a mesa dela é regulável. E ela tem túnel cubital. O que é esse túnel cubital? Ela tem a compressão do nervo ulnar no cotovelo. Então, ela sente formigamento nesses 2 dedos, que ela adquiriu durante a pandemia. Porque na pandemia você saiu do cenário de um escritório em que você tinha ergonomia e você foi trabalhar na sua casa, que você foi trabalhar na sua mesa da cozinha, com altura, com uma cadeira sem ser secretária, tudo improvisado. E aí com isso ela adquiriu um túnel cubital, né? E mais o estresse, a ansiedade da época do Tudo, Covid, que tudo, também que pode influencia, total. Tensão, né, muscular, tudo. Sensação de formigamento na mão por ansiedade, né? Formigamento no corpo inteiro. E aí eu cheguei lá e falei assim, agora nós vamos te ensinar aqui como é que tem que ser. Ó, você vai deixar o seu cotovelo bem relaxado, você não vai ficar com a sua cadeira nem muito baixa para você ficar, né? Com o cotovelo fletido, nem muito para cima. Então, você tem que procurar aqui que a tela do seu computador esteja mais ou menos na altura dos seus olhos e o seu cotovelo bastante apoiado, né, de preferência, e aqui acima dos 90 graus, porque essa compressão, ela piora muito quando você flete de cotovelo. Então, sempre fugir aí desses movimentos de flexão do cotovelo exagerado. Legal. E uma vez a gente tratou você também, né? Você teve uma epicondilite Uma lateral. epicondilite, O que foi que aconteceu contigo? O Thiago me tratou de epicondilite, graças a Deus, fiquei bem, E graças a Deus. assim, tem essa questão da postura, Sim. Tem trauma, o que mais? Tem mais alguma outra Então, causalidade? Geralmente é compressão, é exatamente essa posição que eu tô aqui. Tem umas pessoas, Nath, que elas dormem assim, ó.
Elas dormem assim. São posturas viciosas ao dormir. Pessoas que, para trabalhar, precisam ter movimentos de flexão do cotovelo. Alguns traumas de cotovelo que, ao osso ali colar, cria uma espícula óssea, alguma coisa que comprime o nervo ulnar aqui na região mais medial do alguma cotovelo. Aderência também, né? Aderência pós-cirúrgica. No nosso estado, né? Infelizmente, hanseníase é endêmica no Maranhão. Tristeza isso, né? Uma doença que já era para estar aí praticamente erradicada, mas a gente tem muitos casos. Então, túnel cubital, o Maranhão, independente da classe social, é igual a investigar hanseníase, entendeu? Paciente diabético descompensado também pode dar, né? Uma neuropatia. Exato. Né? Então, assim, a gente tem que... São várias as etiologias e a gente precisa estar alerta para suspeitar. Com certeza. Formigamento na mão nunca é normal, né? Com certeza. E fala um pouquinho depois de condilite lateral, o que aconteceu, como é que foi? Gente, eu treino, né? Uma das coisas que, desde a pandemia, foi que... Eu lembro que ela falou assim pra mim, Thiago, me ajuda, pelo amor de Deus, eu não consigo apertar parafuso. Exato, foi o dia que eu percebi que eu precisava tratar, né? E aí, eu sempre fui de treinar. Então, na academia, eu vou direitinho. Desde 2021 foi quando eu comecei a treinar na academia, né? Eu fazia bike, aula de step, essas coisas, mas treinar foi quando eu entendi, foi a partir de 2021. E aí, me atentaram foi muito para eu ir para um jogo de vôlei de praia. Aí fui nesse jogo de vôlei de praia e lá, na hora que eu fui dar um saque, eu senti meu cotovelo. Aí eu, beleza, deixei. Tomei anti-inflamatório, fui pra academia. E percebi que a minha elevaçãozinha lateral aqui, que já estava indo de 7 quilos, 8 quilos, eu tive que descer para 5, para 4. Falei, que isso, uma dor na região lateral do cotovelo aqui, terrível. Beleza, tomando anti-inflamatório, mas já pensando, vou ter que entrar na infiltração, vou ter que entrar na onda de choque, na rádio, fazer alguma coisa ali para me ajudar. E aí, o dia que eu percebi que não, hoje foi o dia que eu te mandei mensagem, foi o dia que eu estava no centro cirúrgico e eu fui pinar uma falange. Então, eu estava segurando uma furadeira que é relativamente pesada, tendo que manejar um fio de Kirchner, que é um fiozinho que a gente usa fininho, bem delicado, que você tem que ter uma destreza muito grande. E eu estava tentando fazer uma pausa porque meu cotovelo doía. Então, um procedimento que para mim antes da epicondilite estava assim de fazer, eu estava sentindo dificuldade. E a gente, né, você fez a ultrassom lá, diagnosticou. A gente fez ultrassom, né, para diagnosticar se realmente era esse o seu problema. E uma vez identificado, a gente ajudou também na questão da medicina regenerativa, né, Renatinha? Nossa, fez que é o que eu gosto demais. Porque tô zerada, tô zerada. Eu não gosto muito de primeira, assim, só entrar com medicação anti-inflamatória, anestésia, porque eu acho que isso vai melhorar a dor, mas não vai melhorar a causa. Sim. Né? Então eu gosto muito de entrar com a parte biológica do negócio, a gente botou ácido hialurônico. Foi, ácido hialurônico. Botei fator de crescimento, eu gosto de fazer um combão, né? Sim. Fator de crescimento, destrose, para estimular ali o processo de regeneração. E junto a isso, uma sessãozinha de onda de choque, que é muito top, né? Nossa, foi muito bom. E aí, assim, eu acho que isso foi numa segunda, quando foi na quinta-feira, eu falei assim, olha, já tô bem melhor. Tive uma resposta. Lógico, as primeiras 24 horas ali, tem aquele doidinho. Incomoda um pouquinho, porque, queira ou não, é um processo minimamente invasivo, mas é invasivo. Exato, né? Isso é bom os pacientes saberem, né? Que não é mágica. Não. Tudo é um processo. Então, passei e fiquei de gelo de boa, não treinei naquele dia, né? Fui treinar membro inferior no outro dia e fui treinar membro superior 2 dias depois. Então, eu acho assim, que para dar certo, lá vem o Thiago com toda a experiência dele, o conhecimento, mas o paciente precisa ajudar. Eu sempre falo assim, ainda mais depois que eu opero o trauma, eu falo assim, olha, a parte mais difícil não veio ainda. Vai ser agora você com você mesmo, na sua reabilitação. Físio não é fácil, tá? Então, o paciente tem que entender, olha, é um processo que eu vou entrar aqui para me melhorar, né? É físio e, às vezes, mudança de estilo de vida. Sim. Né? Porque, às vezes, o paciente é um paciente que, sei lá, gosta de beber, gosta de noitada. Fumar, que não cola o osso de jeito nenhum. Então, não é só fazer a físio, é fazer a físio e todas as outras medidas comportamentais para que o resultado seja o resultado que nós esperamos, né? Aquele resultado satisfatório. Então, e essa questão, né, vocês conversando aqui, o quanto é importante a gente ser consciente de que, às vezes, tomar algum medicamento para aliviar a dor, às vezes pode camuflar, né, a causa, né, o que está acontecendo no nosso organismo. Né? Eu costumo às vezes, na minha área acontece muito, às vezes passa
entra com medicamento e faz acompanhamento, às vezes, só com o psiquiatra. Não que não é bom, né? Na verdade, é fundamental. Tem o efeito dela, mas não é só vai auxiliar muito Sim. nos sintomas, um né? Mas a tripé, gente tem que ir a atividade física, terapia e a medicação, né? Quando necessário. E tu falando assim da questão de só a medicação, eu tive a experiência totalmente o contrário. Quando eu percebi que eu estava com medo de andar de avião, estava tendo pânico dentro de avião, eu fui num psiquiatra. E o psiquiatra falou para mim que eu não fechava critério de ansiedade, de transtorno de ansiedade. Ele falou, Renata, você não fecha critério. O que você acha de você fazer uma terapia? E ela falou assim, tem essa pessoa aqui, me indicou. Então, eu acho que eu tive uma pessoa, né, que teve a sabedoria de dizer assim, olha, não é o teu caso, né, de tomar medicação, porque você não fecha critério e tal. Acho que o seu caso é a terapia cognitivo comportamental. E excelente. Foi ótimo para mim. Legal. E aí? Uma coisa que eu acho muito legal também a gente está abordando aqui é sobre a nossa experiência, né, de uma vida conjugal, tanto em casa quanto no trabalho. Né? Muitos amigos me perguntam, como é que é trabalhar com a tua esposa lá na clínica, né? Ela que gerencia lá. Como é que... É árduo, né? Gerencia tudo, né? Como é que é essa experiência? Compartilha um pouquinho com a Renata, com o pessoal que está ouvindo a gente. Fala um pouquinho aí como é que a nossa relação na vida profissional junto com a vida conjugal, se a gente se confunde ou se a gente consegue se conciliar bem, como é que é, Nath? Isso eu vou falar por mim, claro, né? A minha visão, a minha interpretação. Depois eu falo. Mas assim, eu acho que foram fases, né? Foram etapas. Acho que vem muito, né? Você também vivenciou muito dessa questão e vivencia, né? Porque, vez ou outra, vocês estão ali com o mesmo paciente, né? Trabalhando Você já operou junto? Já operamos plexo braquial. A neurocirurgia... Você deu umas broncas nele na cirurgia? Não. Não? Eu e o Elano, a gente tá juntos há 15 anos. A gente nunca brigou. As pessoas não acreditam nisso quando eu falo isso. Mas a gente nunca brigou porque a gente sempre foi muito baseado em conversa. Então, operar com ele é uma maravilha. Primeiro porque plexo braquial, ele sabe que é um negócio de cirurgião da mão. Então, nesse dia... dá um espaço, né? Não, brincando. Deixa que a mamãe resolve. Não, brincando. Mas ele foi brilhante nesse dia. E, assim, eu acho que é um espelho, né? Eu acho que a relação que você tem ali do casamento, da parceria, ele acaba espelhando em tudo que você faz junto. E quando a gente opera junto, é a mesma coisa. É aquele toque que eu dou para ele de reafirmar alguma coisa, não é isso mesmo. Uma técnica que ele me ensina, que é todo sempre na base do respeito. Então, acho que é só um reflexo do que a gente já tem. Com certeza. Respeito e admiração também. Sim, demais. Eu acho um casal para dar certo, né? Tem Tanto que ter. na vida familiar quanto profissional, tem que ter admiração, né? Cordialidade, saber ouvir e entender a opinião do outro. Sim. Isso? E aí entra o diálogo, né? A comunicação. Sempre eu bato isso muito na tecla com o Thiago. E hoje... uma coisa que eu aprendi na vida empresarial. A comunicação. Todo processo começa a ter falha a partir que ocorre falha de comunicação. Sempre é isso. Então, é uma habilidade que a gente precisa desenvolver cada vez mais. Aprimorar, né? Constantemente. E aí eu acho assim, né? Mas questão de posicionamento, né? Tanto eu quanto o Thiago, a gente ocupa diferentes posições na clínica, né? Como donos, né? Proprietários, sócios. Temos também a posição de profissional, né? Eu como psicóloga, ele como médico, né? Ele como um gestor estratégico, né? Que ele traz, assim, ideias incríveis, né? Que eu admiro muito, até parabéns pela ideia do podcast, né? Que tá, acho que... fantástico, muito, soma muito. Às vezes eu dou uma freada nele, né? Quando ele traz a ideia, eu falo, não, Thiago, calma. Se deixar, eu vou. Poxa, eu falo, não, olha, vamos ver que eu sou mais, eu fico mais nos bastidores, né? Sou mais analítica. Então, acho que no início, até a gente definir isso, teve muitas divergências. Porque a gente não tinha experiência nenhuma, né? O ramo empresarial é um ramo totalmente novo. Eu sou médico. Natália, psicóloga, a gente nunca fez curso de gestão, nunca fizemos... Você está totalmente despreparado da faculdade para empreender, sendo que tanto na psicologia quanto na medicina, você vai ser o seu próprio produto, né? Exato. Então, e você sai... Eu não sei como estão as faculdades hoje, mas na nossa época não tinha nada Hoje na faculdade, eu acho que continua ainda com essa falha, né? Mas... O aluno, o estudante, ele consegue buscar isso por fora, né? Tem uma facilidade. Hoje precisa. Na nossa época, não. E quando a gente montou a clínica, né? 7, 8 anos atrás,
a gente não tinha esse planejamento de carreira, a gente não teve esse planejamento de carreira na faculdade, e dificuldade de acesso, de informações. Né? Então, a gente começou com o sonho, e aí, quando a gente abriu, a gente, peraí, que a gente precisa se organizar. E aí, a gente foi fazer curso no Sebrae, né? E aí, hoje, né, G4, enfim, a gente busca sempre estar... por dentro que ocorre no mercado. Né? E no nosso dia a dia é a divisão de tarefas, né? Divisão de tarefas, cada um saber a sua área, né? A sua responsabilidade. É claro que a gente compartilha muito, né? Você compartilha muito das suas questões, né? Como gestor. Uma grande dificuldade minha é de centralizar, né? Eu sou um cara que tendo a ser centralizador. E aí eu percebi que, eu não consigo dar conta de tudo. Então, quando eu divido tarefa, divido funções, as coisas ocorrem melhor e me dá uma aliviada, né, no que eu sou bom, né, na parte estratégica, na parte de posicionamento, na parte de fazer a engrenagem girar. Né? Então, acho que hoje é super tranquilo, né, na verdade. É claro que a gente sempre almeja crescer, né? A gente tem, tem muita honra de você fazer parte, né? Eu acho também, uma das coisas que eu muito sou mesmo, super muito feliz. mesmo. Do time crescer, né? Do time crescer. Eu me sinto muito feliz de nós conseguirmos montar um time que eu considero muito bom. Muito. Eu acho que, modesta parte, nós temos a melhor equipe de ortopedia e de tudo, né? Tipo, neurocirurgia, urologia, que nós poderíamos construir aqui em São Luís. Porque eu procurei escolher pessoas que, além de bons profissionais, agregassem em relação a caráter, valores, estilo de vida. Se você reparar, todas as pessoas que estão ali conosco têm mais ou menos esse perfil. E isso eu fico super feliz, porque eu sei que são pessoas que vão agregar, são pessoas que vão crescer, são pessoas que têm um potencial imenso aí para dar continuidade nisso que nós começamos lá atrás, né? Só com sonhos, só com só com uma chamarizinho, né? E hoje virou... E é muito bonito crescer como casal, né, gente? Assim, é muito legal. Eu vejo assim, a história de vocês e eu vejo também a minha história com a Elana. Eu conheci ele na escola, no terceiro ano do ensino médio, a gente passou por tudo também, faculdade e tal. Então é muito legal, assim, você ver os seus sonhos crescerem juntos, assim, com sua família e tudo. Eu vejo, mas quando eu penso em vocês, né, você, né, Elana, eu vejo mais ou menos isso. Eu vejo mais ou menos a trajetória de vocês, o começo da nossa. Né, quando a gente estava saindo de faculdade, né, começando a entrar na área profissional, né, desbravando tudo, conhecendo as pessoas. Eu vejo muito o nosso começo também. Thiago já comentou. Eu sempre falo isso, mas parece a gente quando a gente começa. Eu vou pegar uma parte do moderador do Thiago aqui para te fazer uma pergunta, Nath, que quando tu falou a questão da comunicação, né, que tudo é comunicação e tudo. E uma cena assim, que a gente meio fica chocado, né, quando vai para um restaurante e vê às vezes uma família e as pessoas não conversam, né? Cada um no celular. Mas assim, às vezes tem até para de usar o celular e conversa e tudo, mas acho que eu e a Elana, a gente almoçou juntos sábado, a gente tem sempre essa regra de nenhum celular na mesa, né? A não ser quando tá de sobreaviso, e aí tem que responder e tudo. Mas assim, 3 adolescentes almoçando juntos e uma hora e meia que eu estive sentada lá, em nenhum momento eles trocaram. Então, como é que tu vê as habilidades emocionais dessa geração? Porque nós vimos o celular aparecendo. Então, a gente brincou na rua, a gente conversava, a gente teve uma escola, a gente foi para a escola sem celular. E essa garotada que está chegando agora não, né? Então, como é que tu vê essa situação desculpa, assim, te interromper antes dela responder. Só contextualizando, eu sou uma pessoa que eu tive que aprender a conviver com isso, com vídeo, com produzir e tal. Era uma barreira imensa. Por quê? Porque eu não fui treinado para isso. Né? Pra gente, nossas brincadeiras, né? Nossa diversão era jogar baralho, né? Estava no seu ambiente, né? No dominó na escola, né? Uma outra coisa. Entendeu? A gente não tinha nada disso. Foi algo aprendido depois, né, de uma certa idade, tempo, aí precisa de treino. Né? Muito treino. E eu vejo assim, como é que vai ficar as habilidades emocionais, né? Então, essa questão é muito... que eles falam, né, uma faca de 2 gumes, né, porque as redes sociais, ela aproxima, né, ela é algo assim, é algo fantástico mesmo, é algo incrível, né, você pensar aqui, você tá aqui, você pode se conectar com N pessoas, mundo, né? De qualquer pessoa do mundo. Daqui a pouco até de outro planeta, né. Então, assim, é uma ferramenta incrível, né, que veio, que eu acho que veio para ficar, revolucionário. Veio para né? ficar revolucionou. e
a gente sabendo utilizar, né, é um recurso muito positivo e que aproxima, né? Às vezes a gente fala, as redes sociais afastam as pessoas. Não, aproxima, né? A questão também das relações, relações muito superficiais, né? Fala, opa, não, cuidado com essa generalização, né? Eu já não vejo dessa forma. Né, que as redes sociais às vezes estão, não sei se você já ouviu falar, né? Às vezes alguém comentando que as redes sociais estão deixando as relações mais superficiais. Uma curtida e é como se estivesse dando um elogio para uma pessoa, né? Então não é na mesma profundidade. Mas eu acredito que não, né? Eu acredito que é muito a postura da pessoa com o uso dessa ferramenta, né? O que a pessoa faz com esse uso do celular, né? Como, por exemplo, esse policiamento, né? Esse automonitoramento do uso, né? Quanto tempo que você está usando o celular, os momentos, né? Momentos de refeição, né? As relações, elas são muito importantes, a socialização, né? É um dos pontos mais importantes para a formação do ser humano, né? Até a gente está conversando muito sobre educação, né? De criança, por causa da nossa filha com 2 anos, e, né, 2 anos não é para ser alfabetizado. O que é mais importante nessa faixa etária? É a socialização, né? Então, ela conviver com pessoas diferentes. O lúdico, né? A história. Pô, é muito gostoso contar uma história para uma criança, brincar, dançar. Hoje, por exemplo, a Maria queria dançar comigo, não estava entendendo o que ela Não estava entendendo. Ela falava dançar. Aí eu cheguei agora e dançava. Aí eu dançar. Tiago achar. Ele tava, pensava que queria brincar de esconde-esconde. Não era dançar. Lá, por exemplo, em casa, ela falou isso, só que a gente segura muito, né? Celular, televisão. As nossas filhas, por exemplo, praticamente não assistem nada de televisão. Sim. Praticamente é muito difícil. A Sociedade Brasileira de Pediatria, na verdade, fala que antes dos 2 anos não é para ter tela de jeito nenhum, né? Então, a gente vocês dois são heróis, né? A gente é bem rígido em relação a isso. Eu acho que, como a Natália disse, eu acho que a internet veio para somar, veio para agregar, mas eu acho que cabe muito aos pais saber botar limite nas crianças, porque as crianças não têm essa autonomia, não têm essa capacidade de saber o que é certo e errado. E até em nós mesmos, né? Às vezes a gente se perde, né? Às vezes, ou o Thiago chama minha atenção, eu também falo, olha, né, vamos deixar agora o celular, que tem essa questão do trabalho, né? Tem tudo, e é uma excelente forma de entretenimento. Exato. Demais, né? Até o que nós estamos fazendo aqui, né? Então, a gente precisa ter esse monitoramento, ter esse policiamento, porque senão acaba afastando, acaba ficando mesmo ali nesse mundo virtual e esquece, né, das relações que estão ali, de quem está ali do seu lado, né? Então precisa estar sempre com essa observação. Legal. E, Renatinha, vamos falar um pouquinho de esporte, né? Eu sei que você é esportista, gosta de treinar, direto te encontro na academia. Não, ela é marombeira. Essa aqui é do time Performance, essa aqui é da maromba. É uma pequena maromba. Você gosta de treinar musculação, Renatinha? Sempre gostou? Demais. Como é que é? Como é que você começou com a musculação? Comecei por exemplo, porque eu fui para Ribeirão Preto e os 6 residentes eram eu e mais 5, todos de fora. E aí, dentro dessa equipe de 6, eu tinha um amigo que treinava desde os 15 anos de idade. E aí ele começou um projeto com nós todos ali e falou assim, a gente virou uma família e foi levando a gente para academia. Então éramos 2 meninas, eu e a Carol, e mais 4, tirando um que não colou na academia, que a gente brincava até que ele ia para academia fazer fisioterapia. Os outros, foi assim, o meu amigo começou uma jornada de perda de peso, que ele perdeu 40 quilos na academia e na dieta. Nossa. Cara, assim, que eu sou fã dele, a esposa dele, na verdade, ele vai ficar injuriado quando ele ouvir que ele já deve ter perdido uns 50. Ele vai dizer, puxa, a Renatinha já foi 50. Mas a esposa dele perdeu, acho que 40 quilos também, Você então sabe, começou desculpa só te interromper. Você sabe que quando eu entrei na residência, quando eu era R1, os caras fizeram um bolão, eu cheguei mais ou menos, eu peso mais ou menos uns 100 quilos, 98, 97. Eu pesava mais ou menos isso na época, uns 100 e poucos. Os caras olharam para mim e falaram, cara, esse residente aqui sai da residência pesando 120, 130. Sim, residência. Como ele é muito competitivo, ele falou, poxa. Aí quando falaram isso para mim, foi um estímulo. Não vou. Pensei na minha cabeça, eu não vou engordar. Sim. Vou continuar treinando, vou segurar a onda para não ficar comendo tanta besteira assim. Sim. Mas vamos lá, continua a tua história. Então, e aí nessa jornada de estarmos todos longe de casa, porque fomos todo mundo de fora, morando em Ribeirão Preto, e aí a gente socializava na academia. E começou aquela coisa, esse mês eu perdi tanto de gordura corporal, mandava no grupo, né? Aí, pô, parabéns e tal. E aí, quando eu comecei a academia também, foi quando eu fiz uma viagem para Maragogi com a Elana, e eu fui olhar minhas fotos de biquíni
biquíni com ele. Eu falei, isso aqui não tá legal, não. Isso aqui não tá bacana. E aí eu fui pra Nutri. E aí quando eu cheguei na Nutri, que eu contei a minha rotina do que eu comia, ela ficou chocada de como Só é que bobagem. eu não tava. Só bobagem. Eu saía da residência estressadíssima, às vezes. E aí eu passava na padaria e comprava. Sonho. Croissant de presunto e queijo, um pãozinho francês com presunto e queijo também, uma coquinha, não era zero, uma barrinha de sensação que eu amava e só para tapear eu comprava também um amendoinzinho que eu amava. Todo dia praticamente era isso. Quando ela falou, quando eu falei Praticamente isso pra nada de nada de nutritivo. salada, de proteína, Fibra. nada. Deus me livre de tomar uma creatina, Deus me livre de saber o que Creatina faz mal. Deus me livre. E aí eu comecei o acompanhamento nutricional e academia. Antes não fazia acompanhamento nutricional nenhum e fazia só aula de spinning. Acho que foi o spinning que me segurou de não sair tanto dali da situação. E eu comecei a academia e o primeiro dia, terrível. Você tá morrendo de dor. Segundo dia, parece que te bateram. E aí, nisso aí até que você começa a ver os resultados. 2, 3 meses depois. Muita gente desiste Tem de essa academia. questão. Isso é a grande dificuldade Porque- da aderência, é. porque a academia, ela não te dá resultado a curto prazo. Não, e a Você- sensação é ruim, a é sensação é ruim, você desagradável. fica quebrado, né? Uma ruim. pessoa que está sedentária, ela vai em um dia fazer atividade física, gente, a sensação do pós é terrível. É Você acha que terrível. você levou uma surra, na Levou. verdade. E a além dor de no não corpo. comer o que você gosta, que você está acostumado. Exato. Né? Você parou de exato. comer seu croissant, parou de comer a sua sensação. Pois é. Mas aí foi aquela coisa. Com o tempo que eu fui vendo o resultado e aquilo ali se tornou também para mim um Rotina. momento social e rotina. Gente, em 2022 eu ia para academia todo santo dia. Eu ficava indignada de ter que descansar um dia, porque aquilo já se tornou Fazia parte do seu contexto. parte do meu contexto, parte do meu dia a dia. E aí eu saí de o que estava quase um sobrepesinho ali, eu tinha 33% de gordura corporal, então um terço de mim Essa era gordura. era a famosa falsa magra. Isso. E aí baixei para os meus 19, 18, que é o que eu me sinto super confortável Aí é hoje. percentual de atleta. Aí, sim. E aí, para mim, como ortopedista, hoje em dia isso pesa mais ainda porque eu tenho autoridade para falar para o meu paciente. E quando vem um paciente atleta, eu tenho como entender e orientar o que ele vai fazer agora, porque às vezes o paciente fala assim, doutora, mas a senhora sabe o nome desse exercício? Aí eu mostro meus calinhos, eu falo, eu sou marombeira, eu puxo o ferro. Então, assim, é aquele prazer de você ver que é um momento seu, sair daqui, minha mochila tá ali, eu vou treinar. Ah, legal. Então, A minha tá no você- carro também. Pois é, vou treinar e aí se torna parte de você. E a gente, como ortopedista, tem que dar exemplo. Não tem como você dizer para um paciente que você tem que fazer academia. E por que eu sou fã desse esporte, né, da academia? Porque é um dos que é mais relacionados à longevidade. Saiu um estudo nesse ano que mostrou que o aumento da massa muscular nas coxas Membro inferior. diminui o risco de demência. Então, poxa, E olha aumenta a expectativa de vida. Exato. Então, olha o que aí, às vezes, um paciente jovem, né, Nath, chega para mim e fala assim, doutora, é caminhada? Eu falo, eu não mando meus pacientes de 70 anos fazer caminhada, tu vai puxar ferro, porque eu preciso que você se sinta, aí dá aquele boost, né, fala assim, ó, eu quero que você se sinta forte, disposto, que você veja uma transformação no seu corpo e na sua mente. Legal. Não, isso é muito bom. Eu acho assim, a musculação, ela é completa, né? Como vocês Sim. especialistas sabem disso e recomendam. Eu acho que o único, né, porém, é o ambiente da academia, eu acho que não é que eu acho, não é acolhedor para um paciente, né? Para um paciente que tem, Tá às vezes, acima um do transtorno peso. depressivo, um paciente que está tratando obesidade. O ambiente da academia ainda é falho nesse acolhimento dessas pessoas. Sim. Isso fica a Eu lembro- desejar e muitos desistem por isso. Né? Porque se sentem cobrados, né? Se sentem Se incomodados sentem no julgados, ambiente, né? se Eu sentem lembro direitinho, julgados, um dia não se sentem desses, acolhidos. Um paciente, ó, um aluno que estava lá na academia, Sim. tinha um menininho novinho treinando, né? Aí um falou assim, pô, sai daí, seu frango, não sei o quê. Nossa, Desse que jeito. é isso? Aí eu falei assim, o que você tá falando com frango aí, frango? Aí o que eu sempre oriento, né, às vezes para os meus pacientes,
fazer junto com um amigo, né, com um conhecido, ou a questão do personal, né, porque você não vai estar ali sozinho, né? Então você tá com alguém te você orientando, tá com alguém, né, te acompanhando, e que acaba se criando um vínculo, né, e é mais um motivo que vai te levar a fazer atividade física. Nos Estados Unidos está criando-se até um movimento assim de trazer de volta o que eles chamam de gym culture, né, a cultura da academia do que era nos anos 70, dos anos 80, que era uma coisa assim de um estar apoiando o outro, de um ser acolhedor, de um fazer, não, se dá conta do tanto social, tanto né? que explode os vídeos que tem, tipo assim, a menina tentando fazer um agachamento, vem um cara e fala assim, olha, acho que tu consegue botar mais. Aí fala assim, essa é a cultura que a gente ama de academia. Você sabe que esse tem estudo que mostra, né? O principal estímulo ergogênico durante o treino é o estímulo verbal. Tá? Não é cafeína, não é tomar café, não é usar creatina, não é usar nada. É o estímulo verbal, é você falar, vai, você consegue. Eu confio em você, vai mais uma. Isso daí é o principal estímulo que faz com que a pessoa melhore a sua performance. Né? E você falou de rotina, eu acho muito legal também essa transformação, né? A pessoa começar a sair de um contexto que ela vive e fazer aquele hábito, uma repetição, até que se vire uma rotina. Perfeito. Quero saber um pouquinho da Nath. Para um hábito começar a virar rotina, Natália, que você percebe? Quanto tempo demora? É individual? É uma regra? Como é que funciona para um hábito que não faz parte do meu contexto começar a virar uma rotina da sua vida? A gente tem até um livro, né, que fala 21 dias, né? Mas, na verdade, tem diversos estudos que podem variar de 12 dias para a instalação de um novo hábito e manutenção desse comportamento até 120, 6 meses, enfim. Depende muito de cada dias, depende muito da cada. Eles trazem uma média de 66 dias, mas é muito específico, muito individual. Então, acho que não se apegar tanto à quantidade de dias, mas das estratégias que você vai utilizar para implementar esse novo hábito. E é claro que às vezes, principalmente agora, né, está dezembro, janeiro, né, provavelmente tem algumas pessoas aí traçando metas, objetivos para o próximo ano. Sim. E às vezes a gente quer mudar tudo. Tudo, né? Uma série de coisas. Tem pessoas que conseguem mudar tudo de uma vez? Tem. Né? Mas uma grande maioria acaba desistindo, né? E aí ficando frustrado no meio do caminho. Uma mudança gradual. Tem que ser até mesmo falar assim, então eu quero cuidar da saúde, eu quero beber água, fazer atividade física, dormir bem, comer uma fruta, né? Você está falando de 3 comportamentos diferentes, que às vezes você coloca dentro de um pacote e achando que é uma coisa só, não é. Então é importante especificar cada comportamento, né, que você quer introduzir como hábito e fazer toda uma organização, um planejamento para que a gente fala de custo de resposta, né? O que eu vou, o quão difícil vai ser para mim, apresentar aquela ação, né? Você falou que a mochila da academia, né, com a roupa está no carro, né? Então essa é uma delas. Ao invés de você ir para casa para se trocar para depois ir para a academia, isso é organização. E aí você está diminuindo o quê? O custo de resposta da ação, do comportamento de treinar. Então, é bem estratégico mesmo, precisa ser bem analisado, senão não fica sustentável, né? A pessoa e outra coisa que eu acho interessante também é a pessoa ter noção que para ela ter uma mudança corporal, ela precisa ter várias mudanças comportamentais. Então, por exemplo, hoje eu não consegui treinar, mas hoje eu aumentei minha ingesta de água, hoje eu consegui dormir cedo, hoje eu comi fruta, hoje eu não comi doce. Então, no geral, se ela analisar, o dia dela foi bom. Sim. Né? Ela só não conseguiu treinar. Então, sei lá, de nota 10, ela conseguiu nota 7, nota 8. Ok, passou. Entendeu? Amanhã eu vou me programar para que eu tire a nota 10, eu consiga treinar. Porque nem todos os comportamentos são com a mesma dificuldade. Né? Tomar uma água é muito mais fácil do que 9 horas da noite sair para treinar. Entendeu? Mas não é porque ele não treinou, é mais complexo. Então, isso daí exige mais esforço, mais dedicação, exige um comprometimento maior do que simplesmente, vou tomar mais água. Mas não é porque não conseguiu que tudo está perdido. Né? Eu costumo ver muito paciente que, doutor, eu consegui seguir tudo direitinho durante um mês. Aí, um final de semana, eu chutei o pau. Foi tudo por água abaixo. O cara acha que, porque ele chutou o balde um dia, ele acha que
ele é fraco, não dá conta. Não. Só identifica qual comportamento te levou a fazer com que você errasse e, pô, você acertou durante um mês, cara. Continua fazendo o que você fez. Sim, sim. Mas é por uma questão nossa, né, do ser humano, até mesmo de sobrevivência, a gente tende a focar naquilo que não deu certo. Né? Então, por exemplo, o que aconteceu de bom no seu dia hoje? Ah, não sei, mas eu lembro de uma coisa que foi ruim. Mas olha, se a gente for parar, aconteceram 5 coisas boas e uma ruim. E o foco da pessoa vai onde? Na coisa ruim. Por uma questão de sobrevivência mesmo, né? A gente precisa identificar os problemas para poder resolver. Né? Isso aí é uma questão de fator que vem automático mesmo. Essa visão. E na questão de treinar, é uma coisa que eu até já te perguntei, né? Que eu acho interessante, que as pessoas me perguntam, né? Você que é cirurgião de mão, você usa luvinha, não usa? Tem medo. Não uso luvinha. Você recomenda usar ou não recomenda? Não uso luvinha, mas eu acho assim, que você quiser usar a sua luvinha, o importante é você ir. O que eu não recomendo é usar nenhum tipo de anel durante a atividade física, seja academia, seja crossfit, porque é um ambiente muito propício à lesão, sabe? Essas regiões do anel são cortantes, e aí às vezes você engata naquela região ali, e aí acontece uma lesão que chama avulsão por anel, que quem tiver estômago pode googlar, é simplesmente o desenluvamento do seu dedo. Nossa. Porque fica preso o anel e aquele anel serve no como se fosse uma equipamento? guilhotina. No equipamento. Um dia desse eu fui treinar em outra academia, sem ser que eu estou acostumada, e as anilhas, em vez de serem colocadas nessa direção, para você encaixar assim, elas estavam sendo colocadas uma assim em cima do outro. Então você tinha que fazer assim. Eu falei, uma máquina de fratura de falange isso aqui. Porque se tu perde a força, cai e o teu dedo fica esmagado entre uma anilha e outra. Então, assim, é um local que eu acho que você tem que ter maior cuidado. Corrente também, com a né? saúde. Quando eu vou treinar membros inferior, que eu vou fazer agachamento, eu não gosto de usar nem que eu já vi corrente. com muitos acidentes com cabelo, né? Lá em cima, cabelo lá em cima, o meu é curtinho, então é mais tranquilo ainda. Cabelo lá em cima, sem acessório nenhum. Eu acho que a academia assim, as mulheres que saem maravilhosas de lá, olha, todo o meu respeito, porque eu saio acabada, entendeu? Mas é que você treina bem. Pois é, a academia você tem que não é dar pra você sair bonita, cheirosa, não, é lugar para perfumada. você sair acabado, para você dar seu sangue. Mas eu acho que é um local que é muito propício foi um dos reels que organicamente mais teve engajamento, foi o que eu falo, que eu não recomendo você. Teve mais de 150 compartilhamentos, né? O pessoal enviar, porque acho que as pessoas, tu treina de aliança, tu treina de aliança. Então, assim, tirem o ciúme de lado, né? E vamos treinar. Eu acho que sempre treinou sem, né? É quem machuca, né? Pois sempre me machucou. E quando treino de aliança... Eu tiro as minhas também. Quando a gente vai treinar junto, eu que tiro a do Elana. Eu falei assim, amor, pega essa, deixa eu guardar a tua aliança. Porque eu acho que qualquer tipo de anel, eu acho que é um risco desnecessário. Eu não tinha nem pensado na questão do desenluvamento. Eu sempre pensei na questão do garroteamento. Às vezes tem algum trauma, alguma coisa, a gente via muito, né, em pronto-socorro. A gente tinha um trauma, né, aquela região é demasiada, e aí o próprio anel servia como um garrote ali que você não consegue tirar, precisa de um pronto-socorro da vida. Pois é. Né, e a questão também de me machucar. Eu, quando eu treino com anel, me machuca. Pois é, aquele impacto direto ali. Além de você estar arranhando suas joias também, então... Melhor não vale a pena. Não vale a pena. Né? E a luvinha, eu acho que não... Vai proteger mais a questão estética da mão, né, Renatinha? Sim. Eu acho que a questão funcional em si, eu acho que não tem problema nenhum, não. Não tem. Posso dar uma pesquisada depois. Alguém já deve ter estudado isso, com certeza, porque tudo já é estudável, né? Mas que eu saiba, eu acho que... Eu até brinco com uma amiga minha que ela é dermatologista e maromba também. Aí fala, tu não vem treinar comigo com essa luvinha, não. Mas ela, amiga, eu me sinto mais confortável. Eu falei, então o importante é você ir. Legal. E a lesão de Stenner? Você vê muito no seu consultório? É uma lesão bem esportiva, assim, sabe? Explica pro pessoal, porque às vezes não sabe o que é isso, né? Sim, fala um pouquinho, fala um pouquinho sobre a lesão de Stenner. Qual o esporte que a gente observa mais? A gente colocou muito, a gente até colocou no Instagram da clínica, né, esses dias, e teve uns pacientes que chegaram no consultório justamente com essa dor aqui na região do polegar, né?
pode ser o quê? Uma bolada direta, que força esse movimento. Já aconteceu isso comigo. Meu dedo veio aqui e voltou. Pois é. Geralmente é pra cá, movimento, né? esse movimento que aqui. afasta o polegar do resto dos dedos. Aqui. Isso. E a gente tem 2 ligamentos que estabilizam essa articulação. Então, existe uma lesão, porque na ortopedia, muitas coisas a gente consegue levar sem cirurgia, muitas coisas, ainda mais com o advento hoje da medicina regenerativa e tudo. Mas existe uma lesão no polegar que é sempre cirúrgica, que é essa lesão de tênis. E por que ela acontece? Porque quando esse ligamento rompe, uma estrutura, que é o músculo que faz esse movimento, né, de juntar o polegar com os outros dedos, se mete no meio do ligamento rompido e não deixa, interpõe, e não deixa ele cicatrizar. Então, por isso que eu falo, ó, depois de qualquer trauma na mão, né, essa lesão ela foi primeiramente descrita como lesão do esquiador, porque as pessoas caíam segurando, qual é o nome lá daquele negócio do esqui, eu não sei, né, mas o que você usa para esquiar. Eu esqueci o nome também. E aí, quando caía com isso aqui, ó. Caía e com a coisa do esqui aqui, e aí forçava esse movimento de abertura. Então, o que antes era conhecido como polegar do esquiador, você vê que existem inúmeras lesões que podem ter na faixa pediátrica também. Então, mas fica mais uma vez o alerta, não ignorar sinais que o seu corpo está dando, né? Ainda mais após um trauma. Né? Sempre é bom procurar um especialista e ver, então, fazer um tratamento mais precoce. E hoje em dia a gente usa técnicas minimamente invasivas, né? E hoje, e no caso da lesão de Steiner, quanto mais tempo você passa, maior a complexidade da cirurgia. Então, se você diagnostica cedo, a única coisa que você vai fazer é um reparo com âncora, ali bota que é tipo um mini parafuso que tem uma linha, então você lá dá o reparo no ligamento. Agora, se você demora e fica crônico, aí você tem que usar enxerto de tendão, lá vai você tirar um tendão seu de outro canto, fazer uma reconstrução ligamentar. Uma cirurgia que teoricamente ia ser bem simples, vira um negócio super complexo. Exato, né? Então, não ignorar os sinais que o seu corpo está dando, né? Ainda mais também, após um trauma. A mesma coisa também do dedo em martelo. Dedo em martelo. Sim, tem né? demais depois de bolada. Um trauma agudo, né? Quando a bola bate aqui em cima do dedo, né? Isso. Pode ter uma lesão ligamentar ou uma lesão óssea também. Sim. E alguns casos, né? Tipo, que precisam de tratamento cirúrgico, cirurgia relativamente simples, acabam virando cirurgias que precisam também, Exato, né? mas às vezes você consegue tratar o dedo em martelo com uma órtese. Uma órtese por 6 semanas, você coloca uma órtese lá, e aí você deixou de mão, ali caiu, vai para cirurgia. Já para uma lesão mais complexa, vai ter que fazer um corte na região dorsal do seu dedo, recuperação. Então, não dá. Depois de um esporte, sentiu qualquer coisa, não demora, não vai se automedicar, tem que ir atrás de um especialista. O recado é esse. Está sentindo dor, teve um trauma, está incomodado com algum problema na mão, procura um especialista, né? Só vai te ajudar. Nossa função é essa, né, Renatinha? Fazer com que o paciente reabilite o quanto antes. Se não for nada, ótimo, maravilha. Segue o jogo e vamos ser felizes. Exato, perfeito. E aí, pessoal, eu acho que a gente já pode começar a pensar aqui em finalizar, né? Poxa, excelente, o tempo voou. Querem falar mais alguma coisa? Alguma coisa que eu deixei de abordar, que vocês acham que faça sentido aqui para o pessoal? Tranquilo. Né? Eu acho que a gente abordou de uma forma bem legal, bem tranquila, a nossa vida, as nossas especialidades. Eu acho que o pessoal com certeza deve ter gostado bastante. E a gente aqui é só o primeiro de muitos, né? Eu acho que a gente com certeza vamos estar voltando aqui para novos episódios, novas situações. E conforme a gente vai tendo, né, nas nossas caixinhas, nossa rotina do dia a dia, a gente vai abordando aqui. Então eu quero que cada uma deixe o recado final aqui de vocês, que as pessoas possam esperar de você, Renatinha, nesse primeiro podcast de muitos que virão. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, amei estar aqui com vocês. Eu ficaria ouvindo a Natália falar por 3, 4 horas aqui, tranquilamente. Maravilhosa demais. Eu que ficaria ouvindo você. Acho que a ferramenta, né, tanto aproxima a ferramenta do podcast, né? Tanto aproxima o paciente de nós, né? Não fica mais aquela coisa de aquela distância. O paciente chega na consulta já sentindo que nos conhece, né? Então isso é muito válido. Isso é muito legal, né? Você sabe uma coisa que eu acho muito legal? Direto eu pego o paciente, eu começo a consulta, nem conheço, primeira consulta. Sim.
Aí o paciente pergunta assim, e sua filha, doutor, como é que tá? Gera Ela é tão conexão, linda, né? Exato. ela é tão linda, tipo, o paciente já se sente próximo. Por quê? Sim. Por causa disso aqui, essa dinâmica que a gente faz, né? Seja em Instagram, seja em podcast, Exato. seja num vídeo que a gente solta, enfim. Essa aproximação é muito válida, né? Eu acho que tende a trazer o paciente próximo da gente. Exato. Impacta no tratamento, impacta. Com Ou certeza. trazer ele para o nosso lado, né? Exato, porque isso cria, além de conexão, cria confiança também. Pois é. Então o paciente, ele está passando com você, ele não está passando com você por acaso. Ele já te estudou, já te analisou, você já gerou valor para ele, já gostou de você Sim. e você é uma autoridade para ele. Então ele vai, a adesão ao tratamento é muito mais fácil por esse trabalho nosso aqui, né? E quem no fundo vai se beneficiar é ele, né? Exato, que Fazendo vai o que a ter a gente está melhora. pedindo. E além disso, né, além de ter essa aproximação, a questão da divulgação de conhecimento, né? Porque a cirurgia da mão é uma especialidade que às vezes as pessoas não conhecem, né? Então eu assim, achei muito importante vir aqui para falar um pouco mais da especialidade e também das principais coisas que a gente trata, né? E eu vi a Nath aqui, nada contra você não, Thiago, mas foi muito gostoso estar ouvindo a Nath falando aqui, porque esse tema de psicologia, eu acho assim, eu acho sensacional, eu sou fã de terapia e assim, foi ótimo para mim. Ficaria aqui até amanhã de manhã. E o que você falou também, que eu achei bem legal, poucas pessoas conhecem, né, a cirurgia da mão. Sim. E poucas entendem a complexidade que é uma cirurgia de mão. Às vezes as pessoas acham que mão é uma cirurgiazinha tranquila. Eu mesmo, na minha Porque a residência, tinha uma mão é brincadeira. a área do corpo pequena, né? pequena. Você vai comprar com quadril. Eu lembro que eu brincava, tinha um amigo Exato, meu que era cirurgião de mão, eu brincava Sim. com ele, né? Eu sou cirurgião de quadril, eu falava assim pra ele, cara, você precisa fazer pelo menos 5 cirurgias para dar uma minha. Exato. Mas a complexidade é realmente Mas como a você gente fala, sabe Thiago, não que a tem complexidade técnica, né, o detalhe, a Sim. capacidade ali de você fazer uma cirurgia microscópica, pô, Sim. requer todo um conhecimento, todo um preparo, toda uma técnica apurada que poucas pessoas têm essa capacidade. Sim. E nós temos o privilégio de tê-la conosco. Né? Privilégio é Então, todo meu. foi muito bom ter você conosco. Obrigada. Tá? Muito. E você, Nath, recado final para o pessoal, fala um pouquinho o que as pessoas precisam para melhorar a questão de ansiedade, de autoestima, de se sentirem bem consigo mesmo, né? Não ficar preocupado com a vida dos outros e seguir um caminho de prosperidade. Eu acho que entra na área comum nossa, que é da saúde, da qualidade de vida, né? Atividade física, né? Seja ela qual for, né? Se for musculação ou algum esporte, né? Natação, enfim, algo que a pessoa consiga fazer, né? Que se adeque à rotina dela, né? Então, essa questão da atividade física, da alimentação, do sono. Gente, o quanto acontecem, né? Alguns distúrbios, alguns transtornos do sono, questão da insônia, que está dentro de alguns, né? Transtorno depressivo, por exemplo. E é um comportamento. Quando a gente fala de comportamento, a gente fala de algo, muitas vezes, algo aprendido. Sim. Então, a gente precisa olhar com cuidado, que é possível mudar, né? É possível trabalhar aquilo que está incomodando, aquilo que não está legal. A questão, né? Está sentindo uma dor, não fica no analgésico, né? E parando tratando Você somente vai resolver pela dor. sozinho, né? Então, trabalhar essa base, né? Esses pilares, atividade física, alimentação, né? O sono, e as relações interpessoais, né? Nós somos seres que nascemos para viver em comunidade, Sociedade. viver em contato uns com os outros, então a gente precisa também cuidar do nosso social, né? Interagir com as pessoas né? E acho que buscar sempre resolver aquilo que está incomodando, os problemas e evoluir, crescer, né? Construir relações sólidas, uma base de outros, né? apoio, isso. Eu também queria falar sobre isso, né? Meu recado final é exatamente isso. Eu acho de todos os comportamentos humanos, eu acho que o mais importante de todos não é treino, não é dieta, não é sono, eu acho que são as relações sociais. Eu acho que isso aqui faz toda a diferença para a nossa vida, faz toda a diferença no nosso comportamento. Nós somos normalmente uma média das pessoas que nós convivemos juntos. Então, a gente estar junto com pessoas boas nos engrandece, nos faz sentir melhor, nos faz produzir mais, nos faz, de repente, começar a focar mais no treino, numa dieta.
Então, procure estar com pessoas boas, que acrescentam na sua vida, que fazem a diferença, que você admira, né? Eu acho muito importante nós termos referência também. Pô, quem que é uma pessoa que eu considero referência? Deixa eu tentar me aproximar, deixa eu ver se eu consigo criar ela, porque isso vai fazer também com que você engrandeça. Você tende a ganhar com isso. Sim. Então, esse eu acho que é o meu recado final. Para mim é um grande prazer estar com duas mulheres que eu admiro muito, que eu gosto e que eu aprendo, né? Esse lado também, esse toque feminino, que eu, como ortopedista, estou muito acostumado com o pessoal mais bruto, mais não sei o que e tal. Isso aí. Eu adoro também ter essa parte aí de mais humanização, essa parte de mais sensibilidade, essa parte de mais carinho, de mais ternura. Então, para mim, foi maravilhoso fazer esse podcast com vocês duas. Obrigado. Nada, foi uma honra, maravilhoso. E um grande abraço a todos, pessoal. Espero que todos tenham gostado e até o nosso próximo Performcast.